Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live da série Bruxa Solta. E o nosso tema de hoje é Mulher de Fases, os ciclos da lua. Eu sou Fernanda Pravato, psicóloga, arte-terapeuta, life coach e nos dias de lua cheia eu vou com a minha vassoura por aí. Fato é que desde os primórdios da humanidade, a lua vem mexendo com o imaginário das pessoas. A lua, ela é um satélite e as fases dela, elas são uma variação entre a posição da Terra e do Sol. Conforme o movimento desses dois corpos celestes, a gente vai ter as fases da Lua. Então nós temos 4 fases da Lua: cheia, minguante, nova e crescente. Acho que até aí todos nós conseguimos perceber, ou em algum momento da nossa vida alguém nos contou. A força gravitacional da Terra, ela acaba influenciando nas marés. Então, assim, a Lua, ela é consultada desde a antiguidade para assuntos de navegação e agricultura. Então, aqui, a Fábio falando, a Lua interfere nas forças da natureza, por exemplo, na força das marés. E influencia também nas fases da mulher e no nascimento dos bebês também. Isso, ela também influencia nos partos, nos cortes de cabelo. E como somos feitos 70% de água e essa força gravitacional da Terra influencia da Lua, influencia as marés, e nós somos feitos 70% de água, então, obviamente, nós também, pela lógica, somos influenciados pela força, né, da Lua. Então, assim, a Lua, ela é realmente um satélite que ele é inspirador, né? A Lua está associada também aos amantes, aos apaixonados, né? O que mais que vocês lembram, assim, de associação a respeito da Lua? Vão colocando aí. Então, assim como a Lua tem as suas faces, as mulheres também. E também desde os registros mais antigos, nas civilizações já paleolíticas, nós temos o registro, né, do culto à Lua e do culto à Lua como uma deusa. Na live da semana passada, eu até toquei um pouquinho nesse assunto, falando das representações das faces da deusa nas fases da Lua. Então, a minguante como a face anciã, a lua cheia como a face mãe e a lua crescente como a donzela. E sempre acabam me perguntando, tá, mas e a lua nova? Que face é essa das mulheres, né? Essa lua nova? Então a lua nova, ela é conhecida como a face das feiticeiras. Interessante, né? As pessoas também costumam não entender muito bem essa história de lua nova, porque a lua nova aparentemente é uma ausência de lua, né? Mas ela tá lá, com certeza ela tá lá. E o primeiro dia de lua nova, ela é uma noite completamente escura, porque ela não tem esse reflexo do sol batendo na lua para iluminar as nossas noites. E, enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa energia da lua nova depois para vocês. Essa simbologia da lua que eu falei para vocês, vinda do Paleolítico, ela acabou também nos mostrando que a deusa na antiguidade, ou as divindades da antiguidade, elas eram muito mais femininas
do que masculinas. Então honrava-se muito mais a lua do que o sol. Lembra que eu contei na semana passada da roda do ano, que é a história do deus e da deusa? Então hoje a gente vai olhar para essa deusa chamada lua e que fala tanto sobre nós, mulheres. Por que é importante, né, a gente olhar as fases da lua, saber sobre a lua? Porque a lua, ela movimenta os nossos humores, as nossas vontades, e ela é uma forma para que a gente se conecte com a nossa essência, com o nosso ritmo, que é mais natural, para que a gente desenvolva também algo que a maioria das mulheres já nasce com, mas a gente vai aprendendo a não dar bola, a colocar em segundo plano, que é a nossa intuição. Eu queria falar também da lua como outras associações simbólicas também. E aí, quando eu estava preparando aqui, pensando sobre as coisas que eu ia conversar com vocês, na live de hoje, eu achei que seria interessante trazer a referência da lua como carta do tarô. Eu não sei se dá para ver aí muito bem. Essa é a carta da lua no tarô de Crowley. E essa é a carta da lua no tarô mitológico. Mas geralmente nos baralhos de tarô, a carta da lua sempre tem a representação de cães. No tarô mitológico, a gente tem a representação da lua através da face de uma deusa que é cultuada há muitos e muitos e muitos anos, e ela foi trocando de nome conforme ela foi chegando em outras civilizações. Apresento para vocês a deusa Hecate. E é a partir dela que a gente também pode fazer algumas referências com relação à lua. Alguém já ouviu falar na deusa Hecate? A deusa Hecate, arcano 18 do tarô, que fala que é a carta da lua e que vem falar pra gente da lua, ela, no tarô aqui egípcio, né, a lua, ela está representada por 2 chacais, que se refere ao deus Anubis, o deus da morte. E assim também como na carta do tarô mitológico, a lua, a Hecate, está acompanhada de Cérbero, que é o cachorro de 3 cabeças, que é guardião das portas do inferno. A deusa Hecate, ela era filha de Zeus e de Hera. Zeus e Hera, na mitologia grega, greco-romana, são os deuses talvez mais poderosos, digamos assim, do Olimpo. E Hecate resolveu dar uma fugida do Olimpo, começou a achar que o negócio lá não estava muito divertido, resolveu dar uma banda. Adolescente sabe como é que é, né? Aí ela fugiu e foi se esconder na casa de uma mulher que tinha um recém-nascido. E, portanto, ela foi considerada impura no Olimpo. E aí mandaram ela se purificar lá com o tio, o Hades, lá no inferno, o mundo avernal. E lá ela se tornou a rainha do invisível. E ela começou a ser a grande mestre de cerimônia de todos os rituais de purificação.
Então, ela começou também a ser muito amiga do Cérbero e resolveu ficar por lá mesmo. Ela é uma deusa que está ligada à morte, à vida e ao destino. Ela também é conhecida como a deusa das encruzilhadas. Está aqui representada, né, no oráculo da deusa. Também. Com essa palavra, né, encruzilhada. Ela representa as faces da lua, né? Ela é representada com 3 cabeças aqui, com 3 faces aqui também. E no tarô, a lua, ela é uma carta que fala de mistérios, que fala de segredos, que fala de coisas ocultas, que fala de coisas que estão no nosso inconsciente. E assim como a lua, né, movimenta a gente de uma maneira que para nós parece inconsciente, para nós, maioria dos seres comuns que andam por aí pela Terra, né, a gente não consegue perceber e nem analisar, às vezes, muito bem essa influência da Lua na nossa vida. Então, ela faz uma referência, à Lua, a esses mistérios emocionais, quando a gente ainda está numa fase um pouco de confusão, né? Mas precisando analisar as possibilidades que a gente tem dentro das possíveis escolhas que a gente vai poder fazer em relação a determinado tema da nossa vida naquele momento. Na astrologia, as lunações, que eu não sou astróloga, gente, assim, eu tento na maior boa vontade trazer coisas relacionadas à astrologia, nem sempre eu estou completamente correta naquilo que eu trago. Por favor, os amigos astrólogos de plantão, me corrijam, me ajudem, né? Mas eu passo aqui o conhecimento a partir daquilo que eu conheço, da forma como eu conheço, né? Então, vamos falar um pouco sobre lunação. A lunação, ela fala sobre o ciclo do Sol e da Lua, que vai durar aproximadamente 28, 29 dias, que não por acaso isso tem a ver também com o ciclo menstrual das mulheres. Então, esse período da lunação, ele vai de uma lua nova, do primeiro dia de lua nova, até o próximo dia da próxima lua nova. Então, a lua, ela durante o mês, ou durante esses 28, 29 dias, ela vai passar por esse período em cada um dos signos do zodíaco. Ela vai ficar aproximadamente 2 dias e meio em cada signo. E aonde ela estará presente, no signo que ela estará presente, esse signo, ele dá para nós o tom emocional daquele momento. Vou trazer para um exemplo prático para ver se vocês conseguem perceber ou começar a ficar mais conscientes a respeito desse movimento no cotidiano de vocês. Eu costumo perceber isso muito no consultório. Por exemplo, a gente chega para atender num belo dia com uma lua em Áries, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas com esse período da lua em Áries, elas estarem mais ativas e mais impulsivas e às vezes até querendo realizar mais ou mais agitadas, enfim. Quando a lua está em Escorpião, ela é uma lunação, ela é um período, né, em que as pessoas elas estão voltadas mais para dentro de si, mergulhadas dentro delas, num movimento muito mais introspectivo e de dilemas que às vezes são recorrentes na vida delas. Então elas estão tentando resolver emocionalmente as coisas nesse sentido. Então, quando a gente começa a ter
consciência desses períodos, né? Aonde está a Lua, qual signo está a Lua, qual é a lunação que nós estamos vivendo nesse momento, a gente consegue perceber o tom das coisas acontecendo à nossa volta. Então, assim, é muito comum as pessoas chegarem com uma energia muito próxima e muito relacionada com a Lua que está naquele momento. Então, comecem a prestar atenção nos movimentos cotidianos de vocês, naquilo que os amigos de vocês, por exemplo, vão trazendo durante a semana, conforme o movimento da Lua. Olha para a Lua, olha para o céu, olha para as coisas que estão acontecendo, para os movimentos dentro de ti, e tu vai começar a perceber a lógica dessa Lua na tua vida. Bom, como eu já disse, assim, não sou astróloga, então, para vocês conseguirem saber sobre esses assuntos, eu sugiro, no próprio Instagram, @astrodiariooficial, que é um trabalho desenvolvido pela Nirá, uma astróloga muito querida, que ela traz a astrologia, ela traz as referências, né, da lunação, a referência solar e a referência lunar, todos os dias, e às vezes algumas conjunções interessantes que estão acontecendo no céu naquele dia, pra gente ficar ligada. Então, assim, uma opção é essa, seguir a Astrodiário Oficial, e deixa eu ver se está aqui perto, que eu separei. Tem um outro caderninho que é muito legal, caderninho não, livrinho, que são esses almanaques que já eram consumidos pelas nossas avós, bisavós, talvez, mas isso aqui é algo muito antigo, não nesse formato, talvez. Mas aqui, ó, esse é desse ano. Almanaque 2020, Almanaque Vika, e aqui eles trazem várias informações legais, e eles trazem também as referências da Lua, do Sol, e algumas outras referências simbólicas que é interessante. Então, assim, talvez esse de 2020 vocês não consigam encontrar mais, mas já se preparem para adquirir o do próximo ano, que é bem bacana. Então, quando a gente olha para a Lua, a gente entende o tom emocional dos momentos e dos movimentos que a gente vive. A gente consegue identificar os nossos ritmos internos e, com isso, a gente consegue respeitar o nosso ritmo e a nossa natureza, sabendo quando a gente deve agir, quando a gente deve calar, quando a gente deve sentir e quando a gente deve pensar. Essa é a principal ideia do motivo pelo qual a gente olha para a Lua. Bom, dentro da magia, a gente olha muito mais para o signo solar. Então, por exemplo, estamos com o Sol em Escorpião. Então, estamos na lunação de Escorpião. Então, por isso eu trouxe para vocês no meu feed hoje algumas ideias, né, de poções que a gente pode fazer com essa lunação em Escorpião. É uma lua muito bacana para fazer poções, feitiços relacionados com cura, com transformação, com transmutação das nossas dores. E também é um momento bem bacana para a gente consultar oráculos, né? Não é à toa que é justamente nesse período, né, de lua em Escorpião que a gente tem essa abertura de portais do 31 ao dia 2, desses portais entre os vivos e os mortos. Então, referências dentro da magia. Lua nova. É tempo de semear, criar, iniciar. É um tempo da gente reunir forças para concretizar e curar. Na lua crescente, é tempo de desenvolvimento, de fazer cursos, de lançar projetos,
de iniciar relacionamentos, parcerias, casamentos, de assinar contratos. A lua cheia, que é a lua que a gente está vivendo agora, é tempo de expressar, de transbordar afetos, de realizar encontros, é tempo de colheita, é tempo de abundância. E a lua minguante é um tempo de recolhimento, de limpeza e de desapego. Tá ligada? A hora de fazer a faxina é na lua minguante, né? Adoro uma faxininha de lua minguante, porque além das sujeiras físicas, outras sujeiras a gente também acaba mandando embora. Eu não queria... A gente tem uma meia hora ainda para conversar. E eu queria deixar para vocês duas formas mágicas, dois exercícios para entrar em contato com a lua. Então, assim, vou primeiro falar sobre beber a lua. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas como é que a gente vai beber a lua? Para que a gente vai beber a dita cuja da lua? Bom, a gente bebe a lua também para se curar. A gente bebe a lua também para entender algumas coisas a respeito da gente. E para entender algumas coisas que não precisam ser entendidas de modo racional. E a gente tem essa mania de querer entender tudo racionalmente. Porém, nem tudo a gente consegue compreender racionalmente. Algumas coisas a gente só precisa sentir. E o nosso sentimento entende. E a nossa alma entende. Então, confiem que em alguns momentos da nossa vida, só esse sentimento basta. Basta para nos curar de algumas coisas. Então, como é que a gente faz para beber a lua? Tô eu aqui com esse cálice balançando aqui loucamente. Então, assim, a gente precisa de um cálice que ele não seja transparente. Por quê? Porque a gente vai precisar refletir a lua dentro do cálice. Então, o que pode ser colocado dentro do cálice? Vai do gosto do freguês, né? Água, vinho branco e chás. São, talvez, os mais utilizados, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá pra fora com o nosso cálice, com o que você quiser beber dentro, e a gente vai começar a bater aquele papinho com a lua, né? Que talvez alguns de vocês já façam, né? E aí, a ideia é ir conversando com a lua e ir buscando uma forma de refletir a luz dela dentro do teu cálice. E você vai perceber que esse reflexo da lua, ele vai formando dentro daquele líquido vários símbolos. Vários símbolos. Alguns talvez você consiga reconhecer, outros nem tanto. Mas tu só ali batendo teu papo com a lua e falando para ela aquilo que tu precisa. E ela tá dentro do teu cálice, traçando simbolicamente os elementos que você precisa para se curar. Feita essa conversa com a lua, você se concentra, agradece e bebe o líquido do seu cálice. Então, essa é uma forma de se conectar com a lua, com esse momento da lua cheia, de abundância, de prosperidade, fazer os seus pedidos e beber essa lua cheia. É feito na lua cheia, no caso, né? Não aconselho beber essa lua em Escorpião, porque é uma lua que traz transformações, que às vezes vai tocar em questões muito profundas. Mas, né, vai do gosto do freguês. Tá a fim de encarar, de dizer, ok, eu encaro, vem o que vier? Então vai lá, faz o teu ritual de beber a lua e depois me conta como é que foi. Como é que foi esse processo de transformação aí dentro de ti. Então, lua cheia, um cálice que não seja transparente, vai facilitar bastante o processo. Conversa com a lua, faz os seus pedidos, peça as suas respostas e beba a lua.
E depois é esse outro ritual, né, essa outra forma de entrar em contato com a lua e com essa natureza, já causou muita polêmica, isso aí. Mas, né, sempre fui uma mulher de causar polêmica, então estamos aqui para isso. Eu aprendi esse ritual, essa forma, né, de me conectar com a lua e com os meus ciclos femininos, quando eu participei de um grupo xamânico de mulheres, tá? Eu não sei se esse ritual vem daí, mas eu vou passar para vocês a forma como eu conheci, ok? As tribos mais antigas, elas costumavam separar as mulheres que estavam menstruando do restante da tribo. Elas iam para aquilo que era chamado de tenda vermelha. E geralmente as mulheres que convivem juntas, elas acabam menstruando juntas. Não é por acaso. Então, geralmente todas as mulheres da tribo que estavam nessa fase fértil, né, que estavam menstruando ainda, elas iam para essa tenda vermelha para que elas pudessem sonhar e plantar os sonhos tanto delas quanto de toda a tribo. Bacana, né? Então, como é que elas plantavam esses sonhos delas e das tribos? Elas plantavam entre aspas, né? Elas plantavam o seu sangue menstrual. Pois é. Aí é que tá a polêmica. Nós crescemos muitas vezes acreditando que o nosso sangue menstrual é sujo, que o nosso sangue é impuro, que, enfim, né, que a gente tá suja nesse período, que nós estamos impuras nesse período. E justamente o contrário. É justamente um momento onde nós estamos renovando as nossas energias, e é um momento de muito poder para as mulheres. Mas digamos que há muito tempo essa coisa de mulheres terem poder passou a não ser algo muito legal, né? Passou a não ser algo que era muito desejado dentro daquilo que socialmente estava sendo construído a respeito de uma cultura, né? Então, quando a gente começa a passar para o patriarcado, tudo aquilo que representa força para nós mulheres começa a ser considerado ruim, começa a ser considerado negativo, né? Então, a gente ter perdido esse contato com a lua e a gente ter perdido esse contato com a nossa intuição automaticamente é um reflexo disso. Algumas mulheres hoje terem abominação do seu próprio ciclo menstrual também está falando um pouco disso, dessa separação das coisas que nos tornam mais poderosas, né? Que nos tornam mais deusas, digamos assim. Tá, mas como é que a gente vai plantar a lua? Peraí, para tudo, ok. Como é que a gente planta a lua? Existem algumas formas da gente fazer isso. Bom, primeiro que nada contra, né, o uso de qualquer tipo de absorvente desses mais comuns que a gente encontra no mercado. Mas o fato é que esses absorventes feitos de algodão, o algodão, de uma maneira geral, ele acaba passando por tantos processos químicos para que ele fique branquinho do jeito que ele é, desinfetado, puro, alvo, para chegar na nossa mão em forma de absorvente. Ele passa por muitos processos, e algumas mulheres têm aquilo que a gente chama de candidíase crônica, e que está muito relacionada com a gente manter, né, a nossa vagina muito abafada e muito em contato
com todos esses produtos que são usados para purificar esse algodão. Então, uma das alternativas que eu achei bem bacana e que acaba facilitando para quem tiver a intenção, né, de fazer, de plantar esse seu sangue, de plantar os seus sonhos e quiçá plantar os sonhos da tribo com quem você vive por aí. Para quem ainda não conhece, isso aqui é um coletor menstrual. Sim, de alguma forma você terá contato com o seu sangue. Essa é a ideia. E fica tranquila, ele não é sujo, ele não é impuro, tá tudo bem. É só sangue. É só sangue. Tá, mas como é que usa isso aí? Então, isso aqui, esse coletor, a gente faz uma dobra. Tem vários tipos de dobra, tá? Eu tô mostrando a que pra mim é mais confortável. Então a gente faz uma dobra nele e introduz na vagina. Lá dentro, ele se abre e acaba encostando essa parte aqui, encaixando lá dentro no teu útero, e todo o sangue menstrual, ele vai para dentro desse copinho. Ah, mas vaza! Vaza se você não tiver feito a colocação correta. E até a gente encontrar, talvez, a colocação correta, vaze mesmo, tá? Normal. É um período de aprendizado esse. Então, no seu período fértil, você pode utilizar o copinho do coletor menstrual para fazer esse ritual, ou você pode encontrar outras formas de fazer. O que não dá é para usar o sangue do absorvente, tá? Daquele absorvente industrializado, digamos assim. Mas se você utilizar os paninhos, ou se for na própria calcinha, você pode passar só a calcinha na água e utilizar aquele sangue para fazer a plantação dos seus sonhos. Como é que eu faço? Eu costumo tirar o coletor, já aproveito o sangue que está aqui, e eu tenho um vaso aonde eu planto algumas ervas específicas que depois eu vou usar para fazer magia, para temperar algumas coisas, né? Mas eu vou fortalecer as minhas plantas com a mágica ou com a magia do meu sangue, com a magia dos meus sonhos. Então eu vou lá na terra, converso com a terra, falo todas as coisas que eu quero para aquele próximo período, derramo meu sangue na terra, entro em contato comigo, com aquilo que há de mais profundo dentro de mim, da minha alma, da minha essência, coloco meu sangue ali e vocês precisam ver as plantas como ficam maravilhosas, como elas adoram receber esses nossos sonhos. Eu tenho no meu vaso hoje de plantar sonhos, eu tenho arruda, cânfora e manjericão. Mas aí vocês vão poder pensar com carinho aí no vasinho de vocês, naquilo que vocês vão plantar, naquilo que vocês observarem na reação das plantas de vocês, também tá conversando com vocês. É uma forma natural também de entrar em contato com o teu inconsciente, com as coisas que a natureza tá te dizendo, porque ela tá conversando com a gente o tempo todo, é a gente que não presta atenção. Bom, já que eu apresentei algo polêmico, né, o coletor menstrual, polêmico para algumas, acredito que quem esteja aqui não ache que mais que é tão polêmico, mas já que toquei no assunto de coletor menstrual desse jeito, o legal desse coletor também, pessoal, é que ele é reutilizável, tá? A gente está evitando poluir aí o nosso planeta, e acho que isso é o mais interessante de quando a gente começa a voltar a nossa consciência, né, para essas questões mais naturais da vida, né? A gente aprender que nós somos da natureza e que nós temos responsabilidade por esse planeta. Mas já que a gente, quando fala da lua, a gente também acaba falando da energia feminina, dos nossos ciclos, enfim. Para quem ainda não conhece ou para quem nunca ouviu falar,
eu vou tocar no assunto para que vocês talvez procurem algo a respeito que fale com mais aprofundamento no assunto. Mas, né, também hoje, dia de finados, a gente acaba falando um pouco da nossa ancestralidade. E dentro da ginecologia natural, dentro da ginecologia sagrada, um item também que é muito utilizado são essas pedras aqui. Estou mostrando mais pelo formato do que necessariamente pela pedra, tá? Essa aqui é uma ônix negra, né? O nome dessa pedra se chama Ione. Ione é um dos nomes mais antigos que foi dado às nossas vaginas. E, para que a gente trabalhe as questões relacionadas com o nosso feminino, para ajudar a gente nos nossos ciclos de transformação e de transmutação, era para passar só 2 formas de entrar em contato com a Lua, mas eu vou acabar passando 3, já que a gente tem um pouco de tempo ainda. Então, essa aqui é uma ônix negra que faz esse trabalho da ancestralidade feminina. Então, para quem percebe que tem traumas relacionados a isso, relacionados a ciclo menstrual, a sexualidade, e também percebe que isso é algo que vem sendo vivenciado pelas mulheres da sua família e de gerações em gerações, uma pedrinha muito bacana para você adquirir é a ônix negra, e ela deve ser introduzida na sua vagina também. Não num período menstrual, tá, gente? Eu prefiro fazer isso em outros períodos. Eu gosto de lua nova, por exemplo, para fazer isso. Mas fica a critério de vocês. Confiem na intuição de vocês que ela vai dizer o melhor momento para fazer isso, tá? Fiquem tranquilas. Então, algumas pessoas usam a Ione, essa pedrinha, só de noite, na hora de dormir. Não se preocupem, ela não vai ficar presa dentro da vagina de vocês. Com a própria movimentação que vocês fizerem na vagina, ela sai, não precisa ficar preocupada. E às vezes, talvez vocês vão ter essa sensação de que, ai meu Deus, não quer sair. Se não sair naquela hora, é porque não é para sair naquela hora, é porque ela ainda está fazendo o trabalho dela de cura. As pedras, elas têm conhecimentos energéticos ancestrais que a gente às vezes não consegue nem descrever, a gente tem só uma ideia. Mas funciona. Então, eu gosto de ficar com ela o dia inteiro. Por quê? Porque também ela acaba servindo como exercício da musculatura vaginal. Gente, vagina é um músculo. Quanto mais a gente mexer, quanto mais a gente piscar a nossa vagina ali, mais a gente está exercitando aquele músculo e menos vocês vão sofrer mais tarde com problema de bexiga caída, de dar uma tossidinha e fazer xixi nas calças. Sim, nós envelhecemos e isso acontece com a gente. Mas se você tiver a pepeca bem treinada, fica mais fácil. Talvez você evite algumas coisas a esse respeito. Então, Iones, tá? Muito bacana para fazer esse trabalho relacionado, né? Vai fazer um trabalho que você, na verdade, quase não vai sentir, né? É um trabalho bem inconsciente relacionado com a ancestralidade feminina. A ônix preta, para fazer esse trabalho. Existem íons de outras pedras e de outros tamanhos. Então, assim, quanto menos treinada você for na ideia de ione, mas quero usar, mas não sei como, não sei o que. Então, assim, para a sua primeira ione, compre uma pedra maior do que uma pedra menor, porque daí você vai conseguir sentir com mais facilidade. Existem, como eu falei, outros tipos de pedra. Por exemplo, tá querendo encontrar um parceiro, tá querendo trabalhar a energia da amorosidade dentro da tua sexualidade. Usa um quartzo rosa.
Mas, como hoje estamos falando de lua, mistérios, ciclos femininos, a minha recomendação é esta íone aqui, de ônix negra. Vou encerrar a live de hoje. Espero que as informações que eu trouxe aqui, rapidinhas e meio vomitadinhas, assim, rápidas, e, enfim, possam ter te ajudado a abrir o teu pensamento a respeito da lua, das fases, e que você comece a se observar a esse respeito, ok? Observar as pessoas que estão em volta, porque às vezes a gente percebe muito mais nos outros do que na gente, ok? Lembra que hoje é dia de finados, lembra de honrar a memória dos teus ancestrais. Se você é mulher, principalmente lembra de honrar a tua ancestralidade feminina, que te acompanha aí no teu corpo e nos teus ciclos. Espero que vocês tenham aproveitado e se vocês gostaram do conteúdo, por favor, assim que essa live subir para o Instagram, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre esse tema, tá certo? Super beijo, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo, ao vivo. Super beijo, forte abraço e observe-se.